Então, né? É engraçado, eu estava conversando com qualquer moço que tava... O Henrique. O Henrique, né? Uhum. O Henrique aqui antes, e ele falando sobre arte marcial, né? E também meu primeiro contato com a meditação, né? Não propriamente dito com o budismo, mas com a meditação foi praticando uma arte marcial. Quando eu era mais novo, eu praticava ninjutsu. Uhum. Ninjutsu, arte marcial dos ninjas, né? Uhum. Eu tinha, sei lá, 12 anos. Que legal, cara. Era muito bacana. E aí, a gente tinha aula que tinha meditação. E o mestre colocava a gente para fazer a aula inteira de meditação. Uhum. Né? E eu até lembro que eu fazia a meditação e nessa aula meu pai e minha mãe perguntavam como foi a aula. Eu não falava, porque eu falava, fiquei a aula inteira sentado, né? Não serve para nada. Não vou falar isso para eles, né? Lê do engano. E aí, né, aquele primeiro contato foi algo que mexeu comigo. Continuei praticando por muitos anos a meditação por conta própria, sem ter conhecimento, né? Nasci numa família católica, né? Bem normal da realidade brasileira, né? Mas meus pais sempre foram muito abertos, tranquilos em relação a isso. E aí, quando eu estava prestando vestibular, a cabeça daquele jeito, né? Ansiedade, muita ansiedade. Eu falei, nossa, eu preciso saber se eu estou fazendo a coisa certa, se eu não estou inventando aqui bobagem, né? E aí procurei no Google Templo Budista Belo Horizonte. E achou o Templo Zen das Alterosas? Achei o Templo Zen das Alterosas. Entrei e nunca mais saí, né? Que bacana, Foi cara. quando que você entrou? Foi 2013. Cheguei lá cheio de perguntas, querendo saber. Às vezes o pessoal de casa tá cheio de perguntas também, né? Qual que é o sentido do universo? Qual que é o sentido da vida? O que fazemos aqui? Para onde vamos? De onde viemos, né? Uhum. E eu cheguei exatamente com essas perguntas, né? E a resposta que eu recebi foi não sei. Ninguém sabe. E foi mais um não sei que não é um não sei por só de... É uma resposta que cortou todo esse fluxo de pensamento. E aí a gente tem toda essa ideia de um mundo muito mágico do budismo, que tudo vai ser explicado, e o universo e tudo mais. E aí foi um tapa na cara que me trouxe de volta para a realidade. E aí eu falei, se tivesse me respondido, acho que eu não teria ficado. Uhum. Mas como me colocou de volta no chão, me tirou do ar, eu acho que é por aqui. E é legal que para quem é leigo, nunca teve uma experiência em algum templo budista, tem essa visão de que as pessoas, os monges que lá estão, são pessoas extremamente sábias e que qualquer coisa que você vá perguntar, a resposta estará na ponta da língua. Só que não é bem assim, né? São pessoas que buscam a evolução espiritual, né? Buscam a questão da transcendência e melhorar, não quer propor soluções práticas, né? Coisas assim, receitas de bolo, né? Sempre busca por um propósito que busca a evolução espiritual. É isso mesmo? A gente tem que se perguntar em algum determinado momento o que a gente... Claro, a gente tem que fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu, né? O que é essa vida? Essa pergunta ela é necessária, né? Mas a gente não... O Zen budismo, apesar de ser filosofia, também é uma religião, não é dogmático. Então a gente não vai falar, olha, você veio disso, e vamos para isso, e não tem nada de errado nisso também. Mas a gente não dá um caminho das pedras no sentido de falar, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, Não. A gente quer entrar em contato com o cerne do que é a gente, né? Uhum. Assim, é uma pergunta muito complexa, porque a gente tem que se redescobrir, a gente tem que se perceber no momento presente, né? E a cada instante a gente vai se redescobrindo. Tem coisas que a gente esquece, tem coisas que a gente descobre que a gente nem sabia. Então chegam as pessoas no templo, às vezes querendo o caminho das pedras, e a gente traz para a prática, né? Olhe para si, olhe para o momento presente, veja o que tem aqui agora, né? O que está bem diante dos seus olhos? É uma pergunta que a gente às vezes se esquece. Uhum. O que está bem diante dos seus olhos? Então, não é um caminho das pedras, como você disse, não é receita de bolo, mas é prática. É principalmente prática, né? A gente tem que... não adianta a gente ficar elucubrando muita coisa, porque a resposta foge da gente quando a gente tenta ficar colocando tudo em palavras, né? Então, é por aí. Rafael, para quem caiu de paraquedas aí, o budismo é uma religião, é uma filosofia, uma junção dos dois ou nenhum dos dois? Essa é
é tudo e nada, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como diz o filme. Né? A gente tem uma concepção de religião no Ocidente, eu acho que muito restrita. E no Oriente, a religião, acho que ela toma aspectos muito mais abrangentes numa vida cultural, né? Ainda não fui para o Japão, ainda não experienciei isso diretamente, então não tenho uma propriedade, mas pela minha experiência, né, eu vejo que a religião ela está presente principalmente nos aspectos ritualísticos, né? A gente se coloca na perspectiva de... Porque quando a gente fala, por exemplo, esse livro, né? Filosofia do Zen Budismo. É ruim você ter um livro sobre filosofia do Zen Budismo na perspectiva de que, vamos pensar o Zen Budismo, simplesmente pensar. Porque é muito difícil você compreender algo no Zen e na religião budista sem experienciar aquilo, né? Então, trazem insights maravilhosos esse livro, mas a gente tem que, como eu disse antes, convidar para a prática. E aí a gente coloca a religião nessa perspectiva de ação, né? Não é só uma filosofia que eu estou aqui quebrando a cabeça, pensando em axiomas e chegando num lugar, né? Não. A gente... Buda, ele coloca 4 nobres verdades, né? E se for descender alguma filosofia, é daquilo, né? Se for descer algum pensamento, são das 4 nobres verdades. E a prática, ela é o principal. Então, o aspecto religioso entra nisso, né? Ao meu entender. Entra nos rituais. E não necessariamente precisa de um Deus para estar adorando. Não precisa. Não tem nada de errado também. Para chamar de religião, né? Digamos assim. O budismo, ele abraça, né? Ele abraça a nossa compreensão para além de uma concepção de Deus. Mas se você também tem uma visão que Deus existe, está tudo certo, né? Buda foi uma pessoa que viveu 2.600 anos atrás, que faleceu. E se você deixa ou não deixa de acreditar em Deus, não ofende nem os budistas e nem o próprio Buda. Então eu posso ser, por exemplo, cristão e ser budista ao mesmo tempo? Pode. Pode ser que em algum momento isso dê algum conflito, né? Pode ser que em algum momento você comece a se contradizer no que é aquela prática, né? Mas conheço, né, ao longo dessa jornada aí curtinha, só de 12 anos, várias pessoas que continuam. Depende do grau de como você vai se aprofundar nisso, né? Se você começa a entrar bastante no budismo, tem alguns momentos que a questão de Deus começa a ser... acho que dentro da gente a gente começa a se questionar, né? Mas não precisa deixar de acreditar, né?